Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Daremos sequência aos nossos estudos acerca do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No programa anterior falamos sobre a justiça e as causas atuais das aflições. Hoje iniciaremos comentando sobre as causas anteriores das aflições. Existem aflições cujas causas se encontram na vida atual. Entretanto, existem males cujas origens não podem ser encontradas na atual existência. Esses males parecem atingir o homem como se fosse uma fatalidade. Podemos citar como exemplos desses males a perda de entes queridos, principalmente aqueles que são o amparo da família. Temos também os acidentes, que não poderiam ser impedidos por nenhuma previsão. Temos os grandes reveses da fortuna, que frustram toda a prudência. Podemos citar também os flagelos naturais, como os terremotos, tsunamis, grandes inundações. Temos também as enfermidades de nascença, principalmente as deformidades e as doenças mentais. Os indivíduos que nascem nessas condições, com certeza, não fizeram nada na existência atual para merecer tão triste destino. Como explicar a existência de criaturas tão infelizes ao lado de pessoas que parecem que são favorecidas de todos os modos pela providência divina? O que dizer, meus amigos, das crianças que morrem em tenra idade? Reparem, quantas crianças nascem, vivem por algum tempo, alguns meses, anos, ou até mesmo por alguns dias, passam por sofrimentos inenarráveis e desencarnam em tristes condições. O que essas crianças fizeram para merecer tão triste situação? Esses são problemas que ainda nenhuma filosofia teve condições de resolver. São anomalias que nenhuma religião, pelo menos até o momento, pôde justificar e que seriam, sem sombra de dúvida, a negação da bondade, da justiça, da misericórdia e da providência de Deus. Isto se fosse verdade a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, e também se fosse verdade que a sua sorte estivesse irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. O que teriam feito essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para se verem neste planeta de braços dados com tanto sofrimento, com tantas aflições? Mas, como estudamos no capítulo anterior de O Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que na realidade não é assim que se processa. A alma não é criada no momento da concepção do novo corpo físico. Ela já existia muito antes da formação do corpo físico. Existe um axioma que diz que todo efeito tem uma causa. Ora, as misérias, as vicissitudes, as atribulações, as aflições que nós podemos ver em nosso planeta são efeitos que têm que ter uma causa. E a partir do momento, meus amigos, que nós admitimos a existência de um Deus justo, essa causa também tem que ser justa. A partir daí, partimos para um outro raciocínio lógico. Se esta causa não se encontra na vida atual, ela tem que estar numa vida anterior a essa. Tem que estar em uma existência precedente. Se tem uma coisa que podemos ter certeza é que se somos punidos é porque fizemos o mal. Isso é da lei.
Se não fizemos o mal nessa existência, fizemos em uma existência anterior. Acontece que nem sempre o homem é punido total ou completamente na sua existência atual, mas ele nunca escapa às consequências de suas faltas. Se ele não é punido pela justiça divina na mesma existência, ele o será quando estiver de retorno ao plano espiritual, ou mesmo mais tarde ainda, nas suas futuras reencarnações. Desta forma, a prosperidade do homem mau é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje os seus erros de passado, ele expiará amanhã. Mas que vai chegar um momento onde ele vai ser chamado para a prestação de contas, disto não tenhamos dúvida. Ele sofre o que fez os outros sofrerem. Allan Kardec diz o seguinte, abre aspas, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos. E verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Fecha aspas. Esclarece-nos o codificador que as aflições, as tribulações da vida, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou a aquelas entidades ainda extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, aqueles espíritos que já começaram um processo de conscientização dos seus erros, aqueles que já demonstram o desejo de reparar o mal que fizeram e de proceder de uma forma melhor, mais condizente com as leis divinas, esses têm a oportunidade de escolherem as suas provas e até mesmo as formas pelas quais irão reparar os seus erros de passado. As tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado, onde o espírito recebe nelas o castigo merecido, e são também provas com relação ao futuro, onde os espíritos se preparam para o seu porvir. Deus, em sua infinita misericórdia, proporciona ao homem a reparação de seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Aliás, nós precisamos entender que nem todo sofrimento suportado pelo homem neste mundo quer dizer que seja a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são apenas provas que o espírito busca para concluir a sua depuração e acelerar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre como uma prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ambas são sinais de relativa inferioridade, porque aquilo que já é perfeito não precisa mais ser provado e nem tem mais nada para expiar. O codificador ressalta que um espírito, tendo chegado a certo grau de elevação e querendo adiantar-se um pouco mais,
pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual ele será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais rude seja a luta que ele irá empreender para concluir essa tarefa. E aí se enquadram aquelas pessoas de instintos naturalmente bons, aqueles companheiros que nós conhecemos no nosso dia a dia, de alma elevada, de sentimentos inatos, que parecem que não carregam nenhum traço de maldade em sua intimidade, mas que passam por sofrimentos atrozes, com uma resignação toda cristã, que enfrenta dores somente pedindo a Deus que lhes dê força para suportar todas essas aflições sem murmurar. São grandes exemplos para todos nós. São espíritos valorosos que caminham a passos firmes na sua jornada evolutiva. São companheiros que estão numa luta ferrenha em busca da pureza necessária para que possam chegar ao estágio de completa felicidade, que, aliás, é desejo de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estão aí na luta em busca da felicidade. E o Espiritismo nos adverte que qualquer mácula em nossa consciência interdita a entrada nos mundos ditosos. É preciso que a nossa veste nupcial, como diz Jesus no Evangelho, esteja pura, esteja totalmente branca, clara. Mas esse processo de purificação só se dá mediante as diversas existências corpóreas. É através da reencarnação que os espíritos vão se expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando elas são bem suportadas. Allan Kardec salienta que, abre aspas, as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Fecha aspas. Bem, meus amigos, agora nós vamos iniciar um outro item que é comentado neste capítulo que estamos estudando de O Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do esquecimento do passado, que é tão mencionado pelos detratores da doutrina da reencarnação. Muitos dizem que esse esquecimento constitui um sério obstáculo com relação ao nosso aproveitamento de experiências de vidas anteriores. Mas vamos pensar um pouquinho. Se Deus, na sua infinita sabedoria, entendeu que é necessário lançar um véu sobre o passado, é porque há nisso uma grande vantagem para nós. Se formos pensar bem, a lembrança do passado traria alguns inconvenientes gravíssimos para nós. Em alguns casos, poderia nos humilhar, ou então poderia até mesmo exaltar o nosso orgulho e, de certa forma, entravar o nosso livre-arbítrio. O fato é que, em todas as circunstâncias, iria causar grande perturbação nas relações sociais. Por que nós falamos isso? Porque, frequentemente, veja bem, não é sempre, mas frequentemente, quer dizer, na maioria das vezes, o espírito renasce ou reencarna no mesmo meio em que ele já viveu,
E ele vai estabelecer de novo relações com as mesmas pessoas com as quais ele já conviveu em vidas passadas, com o objetivo de reparar o mal que lhes haja feito. Se a criatura reconhecesse nessas pessoas alguém que ele odiou, é muito provável que o ódio seria despertado em seu coração mais uma vez. Ele poderia se sentir humilhado na presença daquelas pessoas que em outras existências ele ofendeu. Você aí agora que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, imagine se você pudesse reconhecer no seu filho, que você carrega com tanto amor e carinho em seus braços, se você pudesse reconhecer nele um inimigo de passado. Alguém que lhe fez muito mal, ou alguém que você tenha feito muito mal. Como é que você iria se portar diante dessa situação? Seria capaz de amá-lo com a mesma intensidade que você o ama agora, sem saber o que aconteceu em outras existências? Como é que nós poderíamos desenvolver um sentimento tão bonito como o amor em relação a uma pessoa, se nós soubéssemos que em existências anteriores essa pessoa nos tirou a própria vida? Seria extremamente complicado, não é verdade? Então vejam que o esquecimento do passado é uma grande bênção. Allan Kardec afirma que, para nos melhorarmos, Deus nos deu aquilo de que nós realmente precisamos, ou seja, a voz da consciência e as tendências instintivas. E, consequentemente, ele nos priva daquilo que naturalmente nos seria prejudicial. Quando nasce, o homem traz consigo tudo o que ele adquiriu em suas vidas passadas. Nada disso se perde. Só que, em cada nova existência, nós temos um novo ponto de partida. Deus nos dá uma nova oportunidade. É como se Ele colocasse à nossa frente uma folha em branco e nos concedesse a bênção de escrever a nossa vida de forma diferente, fazer algo novo, algo melhor. Na verdade, pouco importa saber o que fomos antes. Precisamos é ter a consciência de que, se nós nos vemos punidos, é porque praticamos o mal. As nossas más tendências indicam aquilo que resta em nós que precisa ser corrigido. E é nisso, segundo os espíritos, que nós devemos concentrar toda a nossa atenção nesta encarnação. É o trabalho de reforma interior, ou, como muito se diz no meio espírita, é a reforma íntima, que, aliás, Santo Agostinho nos ensina detalhadamente como fazê-la. Está lá em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nas questões 919 e 919A. O codificador ainda nos lembra que a consciência é a voz que nos adverte com relação ao que é bom e ao que é mal, e também nos dá forças para resistir às tentações. Mas ressalta que o esquecimento do passado ocorre apenas durante a vida corpórea. Quando retornamos ao plano espiritual, em função do desencarne, readquirimos a lembrança do passado, mas isso não acontece de uma vez, depende muito do grau de evolução do espírito. Na maioria dos casos, o espírito de retorno à dimensão espiritual recorda o seu passado, recorda as suas vidas anteriores, pouco a pouco, paulatinamente. E conforme verificamos em outras obras da codificação, não é somente após a morte do corpo físico que o espírito recobra a lembrança do passado. Isso acontece também por ocasião do sono. Quando o corpo adormece, o espírito goza de uma certa liberdade e, neste momento, ele tem consciência de seus atos anteriores.
Ele sabe por que sofre e tem consciência que sofre com justiça. Mas, mesmo essa lembrança se apagando no curso da vida exterior, da vida de relação, em estado de vigília, muitas das vezes guarda o espírito encarnado a intuição dos seus sofrimentos e da justiça que há neles. Meus amigos, meus irmãos, por hoje vamos parando por aqui. Em nosso próximo programa, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é o esquecimento do passado. Vale a pena estudarmos um pouco mais, porque este é o ponto que os detratores da doutrina da reencarnação mais gostam de explorar para negá-la.